Olá, seja bem-vindo de volta a videoaulas da disciplina de desenvolvimento para dispositivos móveis, onde nós vamos ver na prática o uso dos fragments para compor, para criar interfaces gráficas. Então nesta videoaula eu vou mostrar como que a gente cria uma interface gráfica, uma activity, utilizando fragments estáticos. Bom, então eu vou criar aqui um novo projeto no Android Studio, um projeto padrão, que eu vou chamar de My Fragments, ou melhor, eu vou chamar de Static Fragments. E é o local onde eu vou salvar. Bom, eu já tenho o Static Fragment lá. Vou deixar salvar com esse nome, não tem problema. Bom, aí eu vou deixar essa API 21. Na sequência eu vou escolher uma Empty Activity. E aqui eu vou desmarcar esse daqui, eu não vou usar a biblioteca de compatibilidade e Finish. Aí ele vai criar o projeto. O Gradle está trabalhando, está criando o projeto. Bom, então aí ele criou o projeto, aquele projeto básico que tem uma tela, embora eu tenha escolhido uma tela vazia, mas ele traz aqui um text view com o texto Hello World. Bom, eu vou criar então dois layouts aqui, que é o layout esquerdo e um layout direito. Então eu vou compor uma tela com duas partes e cada parte vai ser controlada por um fragment. Bom, eu quero que a hora que eu rode a minha aplicação ela tenha esse layout. Então aqui eu vou ter um fragmento e aqui um outro fragmento. Então nós vamos criar o layout de cada um desses dois fragmentos e a classe que vai controlá-lo. Então eu vou criar aqui um layout, um novo arquivo de recurso, do tipo layout. Eu vou colocar aqui left fragment. Ok. Opa, não pode ser maiúsculo. O nome do arquivo tem que ser minúsculo. Ok. E aqui eu vou colocar um text view centralizado e uma cor de fundo. Então a cor de fundo eu vou definir aqui já. Então eu peço aqui, View All Properties. Então eu cliquei no layout, na activity, e aqui eu vou procurar aqui o background e vou abrir aqui a paleta de cores. Aí abriu a paleta de cores, vou escolher aqui Color e vou escolher essa cor aqui para o lado esquerdo. Ok, tá aqui. Então agora eu vou via modo texto, eu vou criar aqui então o layout que eu quero. Bom, eu vou colocar em primeiro lugar um text view. E esse text view, a largura dele eu vou colocar match parent. E a altura também match parent. Então eu vou ter um único componente no meu layout esquerdo. E o texto dele vai ser fragmento esquerdo. E aqui, lembrando as recomendações de nunca manter um texto no layout, de sempre colocar ele como uma string lá no arquivo string.xml. Então eu vou colocar aqui strfrag esquerdo. Então ele vai criar aqui uma constante aqui no arquivo values string. Então está aqui fragmento esquerdo. Bom, aí voltando aqui para o layout, esse layout eu vou colocar layout
layout gravity, eu vou usar essa propriedade e vou pedir para ele centralizar horizontal e verticalmente. Vou dar um tamanho também para ficar melhor, mais visível. Então size, text size, vou colocar aqui 28 sp. Vou visualizá-lo agora, mas ele não está centralizado, o texto. Eu quero que ele centralize. Então, voltando aqui, então para ele centralizar não é essa propriedade, é só gravity. Então eu vou voltar aqui no design, então está centralizado. Bom, eu vou agora criar o outro arquivo de layout. Então um outro arquivo de layout para o fragmento da direita. Então aqui eu vou colocar right fragment. Ok. Então observem, eu vou voltar aqui na criação do arquivo de layout. Observe aqui que o meu está como linear layout, então foi criado como linear layout. Se o seu não estiver, então mude para linear layout. Então aqui agora nesse aqui eu vou dar uma cor de fundo. Então vou fazer a mesma coisa, ó. Escolher aqui View All Properties, Background e chamar, procurar aqui a paleta de cores. Eu vou escolher essa cor aqui, ó, azulzinho. Ok, então essa cor. Eu vou colocar aqui um Text View aqui também. Text View, Match Parent na largura e Match Parent também na altura. E o texto desse vai ser fragmento direito. O text size vou colocar também 28 sp. E esse daqui eu vou pedir para extrair. Então Alt Enter, se não aparecer a lampadinha, agora apareceu. Então dei Alt Enter e acesso o menu e vou colocar aqui str frag direito. Ok. Bom, aí eu vou centralizar ele também, gravity, e vou colocar aqui center vertical e center horizontal. Então vou olhar aqui. Então está aqui o fragmento pronto. Bom, aí eu criei o layout. Então foi dito que cada layout tem uma classe. Na verdade, o fragmento é a classe, e a classe vai usar esse layout para criar a view que está sob a responsabilidade dela. Então agora a gente precisa criar uma classe para controlar, para utilizar esses dois layouts. Então eu vou vir aqui, ó, Java, e no meu especificação do domínio aqui do meu projeto, botão direito, numa classe Java. E aqui então eu vou colocar left fragment. E aí, Enter. Então, como a gente viu na parte conceitual, uma classe do tipo que controla um fragment, ela tem que herdar de fragment. Então, extends fragment. Agora, no mínimo, eu preciso colocar, sobrescrever o método onCreateView. Então, a gente precisa sobrescrever esse método. Esse método, ele vai já trazer um parâmetro que é do tipo layoutInflator. E também qual é o container onde essa view será inserida. Então, ela vai ter que pegar um layout e introduzir num certo container. E ela vai retornar essa view para quem está chamando. Quem que vai chamar esse método? A activity. Então, o fragmento vai ser inserido numa activity.
Então, no momento de criar a activity, o Android vai ver que numa certa posição da activity, do layout da activity, vai ser inserido um fragment, então ele vai procurar a classe que vai controlar aquele fragment. Então ele vai chamar essa classe para ela devolver qual é a view que tem que ser inserida naquela posição. Então aqui eu vou fazer uma pequena alteração. Eu vou criar aqui, para ficar mais claro talvez, um objeto do tipo view. Então, o método tem que devolver uma view. Então eu vou criar o objeto view com V minúsculo, que é do tipo view. E aqui eu vou colocar assim, inflator. Então eu vou usar o objeto que já é passado como parâmetro e vou chamar o método inflate. Esse método inflate, ele vai carregar um arquivo de layout. Qual é o arquivo de layout? O arquivo layout correspondente ao fragmento da esquerda. E aí, onde será injetado esse layout? No container, que já foi passado como parâmetro também. E aqui eu vou colocar simplesmente false, depois nas próximas aulas a gente conversa sobre o que significa esse parâmetro aqui. Bom, aí eu criei já a view contendo o layout, o fragmento da esquerda como layout. Mas aqui agora eu tenho que retornar. Então return view. Então no momento necessário vai ser chamada essa classe tem que carregar o layout que eu quero inserir naquela posição e retornar no formato de view. Ele vai montar uma view e retornar para activity main. Bom, eu vou fazer a mesma coisa agora criando uma classe para o fragmento da direita. Então eu vou colocar aqui write, o nome da classe write fragment. E também extends fragment. E aí eu tenho obrigatoriamente que sobrescrever o método onCreateView, no mínimo ele. E aí eu vou criar aqui também um objeto do tipo view, chamado view com V minúsculo, pode ser qualquer nome, aliás. E vou colocar aqui, inflator.inflate rlayout write fragment container e false. Aí eu vou retornar esta view para a activity. Pronto, essa classe aqui já vai saber o que tem que fazer para que esse layout possa ser inserido, esse fragmento possa ser inserido na minha activity main. Bom, então criado o layout desse fragmento e a classe que vai controlá-la, então agora a gente vai na activity main e esse TestView aqui que foi colocado por conta própria, sem a minha anuência, eu vou deletá-lo e vou falar para activity main, aqui eu quero um fragment. Qual que é a largura desse fragment? Eu vou colocar 0dp. Então vocês lembram que a gente, ao invés de dar uma largura específica, a gente pode colocar pesos, né? Então a altura eu coloquei como matchParent, então esse fragmento vai ocupar toda a altura da tela pai, que é a activity. E aqui eu vou colocar layout weight. Então eu vou dar um peso aqui, que ele vai ser de 1. Então eu quero que o layout da esquerda ocupe 50% da tela. E aqui, para mim dar peso para a largura, a orientação do layout não pode ser vertical. Então eu vou controlar ele, eu vou colocar ele como horizontal. Então a orientação desse linear layout tem que ser horizontal. E aí então sumiu o problema aqui. Obrigatoriamente também a gente tem que dar um ID. Eu vou colocar left frag. Agora eu vou criar um outro fragment que vai ser o fragment da direita. Então aqui a largura também vai ser 0dp. O peso, bom, a altura vai ser matchParent e o peso aqui, não é isso daqui. E o peso aqui vai ser 1. Aqui
fecha. O ID desse vai ser, vou colocar right frag. Bom, como ele é estático, eu tenho que já definir aqui no layout qual que é a classe que vai controlá-lo. Então eu vou colocar aqui mais um atributo que é o name, e aqui ele já traz uma lista dos fragments disponíveis, e a gente vai colocar então nesse daqui o left fragment, e nesse outro aqui name, obviamente right fragment. Se eu pedir para ver o layout dele agora no modo gráfico, ele está mostrando aqui para mim já, ó, 2 blocos, só que não dá para mim ver a aparência dele. Mas eu posso usar uma ferramenta aqui, ó, Tools. Sempre que no layout for definido esse atributo Tools, significa que é uma ferramenta para o designer só, para o programador. Então ele não tem efeito nenhum para o usuário final. Eu simplesmente vou falar que eu quero visualizar no modo layout no modo gráfico desse layout, eu quero que ele exiba para mim durante o desenvolvimento o layout do fragmento da esquerda. E aqui então eu vou colocar tools layout igual, eu quero que ele exiba o fragmento da direita. Então se você vier aqui agora, ó, então você já vê a cara, como que vai ficar. Só que no layout que eu mostrei, que eu disse que a gente ia usar como exemplo, ó, eu tenho uma separação entre os dois. E além dessa separação, nesse nosso layout eu vou colocar também uma borda, para não ficar colado nas bordas, nas margens da Activity Main. Então voltando aqui, como que eu coloco uma margem em volta de toda a tela? Você pode colocar aqui, ó, margem em volta de toda a tela. Então eu posso colocar um layout margem, eu vou colocar aqui de 5 dp. Então aí vocês viram que já deu um afastamento aqui, então ele está com uma margem. Agora eu quero colocar uma margem entre os dois, e eu vou colocar aqui um recurso, margem, eu vou usar esse aqui, o margin end 5 dp, e esse daqui um margin start também 5 dp. Então se eu vir aqui, então agora está com uma folga aqui entre um e outro. Por que eu não usei margem right e margem left? Porque dependendo da configuração do dispositivo, por exemplo, no nosso caso, a folga, o início de um texto é do lado esquerdo, sempre. No caso por exemplo, a língua japonesa, pode ser que o texto seja escrito da direita para a esquerda. Então eu estou dizendo que eu quero uma margem no final do layout, margin end, e uma margem no início do layout. Tá? Então, se eu colocasse aqui margin end ou margin right, pode ser que o comportamento seja diferente. Então, só para mostrar que a gente pode colocar, especificar independente do lado. Eu quero uma margem no final do layout, eu quero uma margem no início. Tá? Então, dependendo da cultura na qual estiver rodando a aplicação, o comportamento desse atributo vai ser diferente, de acordo com a configuração do dispositivo. Bom, com isso nós já criamos a nossa primeira aplicação usando fragments. Então, para testar, eu vou executar e ver se vai estar funcionando. Então aqui executando, ele está montando, né? O Gradle está montando, está processando. Aqui diz que está instalando o app, aí, pum. E aí está, então, nossa primeira activity usando fragmentos estáticos. Beleza? Então, essa videoaula é isso. Então agora você aprendeu como criar uma activity que
que no seu layout utiliza fragmentos estáticos. Então, basicamente, criar um layout do tipo que você quiser, uma classe que herde, que estenda, que herde da classe fragment. Obrigatoriamente você vai ter que sobrescrever esse método no mínimo para fazê-lo carregar aquele layout. E aí, na classe que vai conter o layout, que no nosso caso é ActivityMain, no layout ActivityMain, eu vou inserir os tags fragment, indicando qual que é a classe que vai controlar o fragment que vai nessa posição. E aí você pode configurar a sua vontade. Beleza? Então aguardo vocês na próxima videoaula, onde a gente vai ver como criar a mesma solução, só que usando fragments dinâmicos. Ok? Um abraço e até lá.